Professor, é necessário fazer a intimação pessoal do devedor para que eu possa depois fazer a cobrança da multa periódica que eventualmente venha a incidir em razão da demora no cumprimento da obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa diversa de dinheiro? Eu sou o professor Luiz, professor de processo civil há mais de 10 anos, defensor público aqui na Bahia, e o canal é destinado a descomplicar o processo civil na prática, especialmente em execuções de recursos de jurisprudência. E o objetivo, portanto, é de simplificar essas formas abstratas do processo e, por isso, você deve ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te falar tudo sobre intimação pessoal ou não do devedor em se tratando de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa diversa de dinheiro, e isso vai garantir que você tenha sucesso na cobrança da multa periódica que eventualmente venha a incidir. Vamos juntos. Eu quero que você imagine agora a seguinte situação prática, tá? Numa ação de complementação de benefício contra uma eventual fundação de previdência privada, a ré foi condenada a duas obrigações. Primeiro, obrigação de pagar a quantia certa ali. E segundo, uma obrigação de fazer, constituída na implementação de suplementações revisadas. E veja que aqui poderíamos estar tratando de qualquer obrigação de fazer, tá? E é iniciado o cumprimento de sentença, a executada então foi intimada para poder fazer o pagamento por meio do seu advogado, nos termos do artigo 513 do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, mas, ao mesmo tempo, foi intimada também para poder realizar a obrigação de fazer, também sob pena de multa. Observe que no caso que eu mencionei, houve uma única intimação na pessoa do advogado do executado, tanto para cumprimento de obrigação de fazer, quanto para cumprimento da obrigação de pagar quantia. E então, fazemos a seguinte pergunta: a intimação foi correta? E o fato é que essa intimação foi parcialmente correta. Ela foi correta, sim, quanto à obrigação de pagar a quantia certa, nos termos do artigo 513 do CPC. Perceba que ali, o 513, parágrafo 2º, vai dizer que o executado será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o pagamento do valor devido. No entanto, o regime de intimação para cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa diversa de dinheiro é diferente. Exige a intimação pessoal do executado para garantir que possa incidir a multa periódica ou de incidência única, seja ela de que forma for, desde que ela seja ali essa multa de natureza coercitiva, tá? Essa necessidade de intimação pessoal do executado vem prevista na súmula 410 do STJ. Veja o que diz essa súmula. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Embora essa súmula tenha sido editada lá entre 2009 e 2010, ela continua sendo aplicada porque não houve mudança no regime das execuções de obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa diversa de dinheiro no CPC de 2015 em relação ao momento em que essa súmula foi editada lá na vigência do CPC de 73, porque ali o CPC de 73 já havia sofrido modificações nesse regime de execuções de obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa diversa de dinheiro, tá? E o STJ tem diversas decisões recentes aplicando, reiterando e, portanto, ratificando essa súmula. Exemplo aqui no agravo interno, nos embargos de declaração, no agravo interno, no ARESP 1467-179, em que decidiu que o comparecimento espontâneo na pessoa do advogado não supra a necessidade de intimação pessoal no caso de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa diversa de dinheiro. Ainda, no agravo interno, no RESP 175-3080, decidiu que sobre a possibilidade de aplicação da súmula 410 na vigência do CPC de 2015, conforme precedente específico da Corte Especial do próprio STJ, devendo haver uma distinção entre intimação do advogado para a prática de atos processuais e intimação da parte para a prática de atos materiais, não havendo falar em intimação tácita da parte em virtude de anterior intimação do advogado, sendo, portanto, necessária a intimação pessoal para cumprimento dessa obrigação de fazer. E, portanto, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa diversa de dinheiro nos termos da súmula 410 do STJ, cujo teor permanece rígido também após a entrada em vigor do CPC de 2015. Professor, se eu estou pelo executado e essa intimação acontece na pessoa do advogado sob pena de multa periódica, cabe recurso contra essa intimação? E olha, nesse caso que eu estou trazendo para você aqui, tá, um caso hipotético, imagine que haja recurso contra aquela intimação na pessoa do advogado sob pena de multa. Cabe recurso, tá?
E a resposta é sim. Por que sim? Porque o não cumprimento da obrigação no prazo ensejaria uma lesão à parte executada que estaria sujeita à constrição do seu patrimônio. Perceba que, de acordo com o entendimento pacificado do STJ, inclusive da Corte Especial, você pode verificar nos embargos de divergência no RESP número 1725487, o que torna um pronunciamento judicial irrecorrível ou não, não é a condição formal de ser chamado de decisão ou de ser chamado de despacho, é o fato de o seu conteúdo ter potencial lesivo ali para as partes. E o STJ tem precedentes no sentido de que é incabível, veja, incabível, agravo de instrumento contra um despacho que determina intimação do devedor para pagar ou ofertar bens à penhora. Por quê? Porque nesse caso, essa intimação não contém carga decisória, mas a decisão do juiz, a determinação do juiz para que o executado cumpra uma obrigação de fazer em 15 dias, sob pena de multa, e esta intimação é feita na pessoa do advogado, essa intimação, esse despacho que determina a intimação, tem o condão, é apto a causar prejuízo ao executado, caso não haja a sua intimação pessoal. E que prejuízos se poderia vislumbrar aqui para o executado e também para o exequente, tá? Pare para pensar. Para o executado, considerando que a incidência da multa produziria ali efeitos para até a sua invalidação, ele poderia ser compelido a pagar a multa em caso de não cumprimento da obrigação, mesmo sem ter sido pessoalmente comunicado ali para tanto. E no caso do exequente, os prejuízos são muito graves, porque em caso de invalidação da decisão lá no futuro, dessa intimação lá no futuro, o exequente perderia toda aquela multa que foi se acumulando ao longo do prazo de descumprimento. Portanto, aquela intimação que determina o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer através do advogado, ela está sujeita a recurso, tá? Desde que haja ali, inclusive, a incidência de multa. O que fazer em situações como essas, professor? Como você percebeu, a jurisprudência é pacífica em não admitir a execução de multa periódica, ou seja, de multa coercitiva, decorrente de descumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa diversa de dinheiro, quando não há prévia intimação pessoal do executado. O prejuízo para o exequente é muito grande em razão da nulidade do procedimento. É melhor evitá-lo, zelar pelo devido processo legal. E para isso, deve-se então requerer expressamente numa execução de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa diversa de dinheiro, requerer expressamente a intimação pessoal do executado nos termos ali da súmula 410 do STJ. Agora, para garantir que você não vai perder nenhum vídeo aqui no canal, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. E depois se inscreva gratuitamente na lista de e-mails cujo link vai estar aqui embaixo para que você seja avisado do próximo vídeo aqui no canal, bem como da próxima aula ao vivo. Um forte abraço e vamos junto!